Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vou dar dicas para você escrever o seu livro. Antes de começar as dicas, eu tenho que falar que não nasce um escritor do nada. Não tem como você escrever um livro se você nunca escreveu na vida. Tudo depende de prática. Não somente escrita, mas tudo que você for fazer para você fazer bem feito depende de prática. Ó, eu tô tão animada que eu fiz uma maquiagem com glitter, porque eu amo glitter. Então, tá meio torto? Tá, mas o que importa é que eu tô me sentindo bonita. Vou contar um pouco da minha trajetória com o contato da escrita, para depois começar a falar a forma que eu me organizo para escrever. Então, lá por 2009, 2010, estava eu, Mayara, com seus 12, 13 anos, navegando pela internet e pelo Orkut, mandando depoimentos. Gente, se vocês já mandaram depoimento na sua vida, vai agora ali no comentário e manda pra mim, porque eu tenho muita saudade de deixar o comentário, de deixar depoimento assim no topo. Com essa idade, o que eu tava fazendo no Orkut? Tava jogando Colheita Feliz. O que mais que a gente fazia no Orkut? Entrava em comunidades com títulos engraçados e que expressavam alguma coisa que a gente sentia. O que eram as comunidades no Orkut? É mais ou menos o que os grupos do Facebook são. Mais ou menos, assim, ele dá uma lembrança só. Então, eu estava procurando comunidades, eu tinha acabado de entrar numa comunidade chamada Eu Amo Chocolate, mas a primeira comunidade que todo mundo entrava ao entrar dentro do Orkut era Eu Odeio Acordar Cedo. Enfim, era uma infinidade de comunidades que tinha e eu acabei encontrando uma chamada Webséries e Novelas. O que a minha cabeça pensou? Putz, vou poder falar de RBD agora. E lá vai eu pedir para participar, porque você só podia ver os tópicos quando você participava da comunidade. Aí entrei, pedi para participar, me aprovaram na comunidade e eu já fiquei toda maluca. Vamos aqui soltar o RBD que é dentro de mim, mas não deu para soltar, porque era uma comunidade de escrita. Então, o webséries e novelas não era séries e novelas, eram questões de livros, novelas literárias, séries literárias. E nos tópicos, as pessoas contavam, escreviam histórias, algumas eram fanfics, outras eram originais. Comecei a acompanhar, comecei a ler as histórias que as outras pessoas postavam, e daí em cada tópico tinha lá o título da história e as pessoas comentavam no próprio tópico pedindo pro autor postar mais, tipo, continua, up, e os autores para engajar, porque assim, qualquer era, para você engajar você tem que ter bastante comentário, bastante gente falando daquilo. Então ele falava assim, daqui 20 comentários eu posto mais uma parte da história, e daí ia lá a galera comentar e tal. Enfim, era uma coisa muito legal. Lendo uma dessas, eu parei assim e falei, cara, por que eu não escrevo? Por quê? Então, fui lá, criei um tópico e fiz uma fanfic de Crepúsculo. Fiz uma postagem, não apareceu ninguém pra ler. Fiz 2 postagens, não apareceu ninguém pra ler. Na terceira que não apareceu ninguém pra ler, eu desisti. Falei assim, tá bom, então, não sirvo pra escrever. Continuei lendo, participando de outra história. E lendo essa história, eu acabei tendo uma ideia para um romance contemporâneo. Eu falei assim, cara, eu vou tentar de volta. Agora é o original, quem sabe vai. Fui lá, fiz um tópico, escrevi a história. Apareceu meu primeiro up, a primeira pessoa pedindo pra eu continuar. Surtei, né? Porque é surtada. E essa pessoa era minha amiga, ela é minha amiga até hoje. Então é uma coisa que surgiu do Orkut, que surgiu da escrita. E ela me apoia demais, foi uma das primeiras pessoas a ler meu livro, que será publicado. Essa foi a minha primeira parte. Daí, nessa mesma comunidade do Orkut, eu escrevi esse meu romance contemporâneo. Aí eu fui lá e escrevi uma série de fantasia. Era uma trilogia e era sobre anjos, demônios, assim. Ai, maravilhoso. Eu amava. Foi bem na época que bombou aqueles livros de anjo e tal. Só que aconteceu uma coisa muito triste. O nosso Orkut, ele morreu. Então eu perdi todas essas histórias que eu tinha escrito. Ou seja, as primeiras 4 histórias que eu escrevi, o meu romance e a minha trilogia, elas estão perdidas no limbo da internet. Quando o Orkut acabou, eu também deixei de escrever histórias, parei de publicar
E foi. Até que em 2018 eu formei uma história. Aí eu tava pensando e falei, nossa, isso daria um livro muito bom. É uma ideia muito boa. E eu falei assim, sabe, acho que eu vou voltar a escrever. Faz tanto tempo que eu não escrevo. Eu tinha voltado a escrever algumas coisas, tipo folhas soltas e alguns arquivos separados, mas nunca oficialmente uma história completa. Então, em 2018, em julho de 2018, eu comecei a escrever. Eu tava trabalhando na época, trabalhava como vendedora no segundo turno, ou seja, meu horário ia até as 10h30, 11 horas, às vezes passava um pouquinho disso. Só que no lugar onde eu trabalhava, chegava 9 horas, não entrava mais cliente nenhum pra eu atender. Então, daí eu e os outros vendedores limpávamos a parte da loja e ia ficar umas 2 horas sem fazer nada porque não tinha cliente. Aí eu peguei um caderninho e comecei a escrever. Esse caderno maravilhoso que está portando uma fantasia incrível. Agora eu vou começar a falar sobre a forma que eu estruturo o meu caminho para a escrita. Então, agora começa as dicas para escrever um livro. Vamos lá. O meu caderno eu comprei na Calunga. Então, qualquer caderno, gente. E eu separava ele por partes. A primeira coisa que eu fiz no caderno foi encher ele de post-its. Alguns deles estão escritos, eu espero que vocês não estejam enxergando nada, porque senão vai dar spoiler da história e não pode. Eu usava post-it pra quando eu tinha alguma ideia que para encaixar em algum momento da história, eu ia lá, escrevia aqui e encaixava. Então algumas coisas ainda estão anotadas aqui. Eu também eu escrevia às vezes, eu esquecia o caderno em casa ou eu estava em outro lugar, pegava um pedaço de papel e escrevia, e quando chegava em casa eu colocava no Clips. Olha, aqui tem a data. Ó, deixa eu ver se dá pra ver. Início de julho de 2017. Então eu falei errado, não era 2018, é 2017. O que eu faço? Aqui nessa primeira página, eu coloquei as ideias principais. Então, a minha história vai ser inspirada em tal coisa. Eu quero que determinadas coisas aconteçam no meu livro. Então, por exemplo, quero que chova num dia e ela caia. Eu quero que tenha um rio. Eu quero que tenha um castelo. Enfim, coloquei tudo o que eu queria que tivesse nesse livro. Na segunda página, eu fiz uma linha cronológica. Então, eu peguei todas aquelas ideias que estavam na primeira e fui colocando por ordem que eu queria que acontecesse. Então, eu quero que ela vá pro castelo antes dela cair no rio. Então, eu colocava isso em ordem cronológica. Na segunda parte aqui, eu já tenho as informações dos personagens. Então, eu tenho nomes dos personagens. Aí, eu descrevia a característica física de cada um deles. Para no futuro, eu não esquecer as características, né? E acabar confundindo a história. E depois disso, começava a história. Tá com ok, porque eu passei o livro já pro computador e conforme eu ia passando, digitando ele, eu ia dando ok ali pra eu não me perder. Então eu comecei a escrever a história com detalhes. Tem algumas coisas que estão presas assim porque não escrevia em ordem. Então, quando eu acabava uma ideia e eu pensava em outra coisa que ia acontecer em outro momento do livro, eu começava a escrever e ia até onde essa ideia dava. Então, daí eu separava por blocos, porque isso aqui vem aqui no começo, é antes de tudo. Como eu falei antes, eu escrevo 2 gêneros principais, que são fantasias e no momento romance de época. Faz muito tempo que eu não escrevo nada de romance contemporâneo, então, e eu também não me sinto atraída para esse tipo de literatura. Dessa forma, eu tenho livros concluídos de fantasia e de romance de época. Eu tenho um caderno para cada. Esse é meu caderno de fantasia e esse é meu caderno de romance de época. Eles estão estruturados da mesma forma, porque eu gosto de ter escrito no papel para depois passar para o computador. Agora vamos para essa segunda parte, que é envolvendo o notebook, o computador, a plataforma que você vai usar para escrever, para digitalizar o seu texto. Depois de feito isso daqui, que normalmente quando eu saio eu levo o caderno para fazer anotação e não um notebook, por questões óbvias, e eu gosto de deixar tudo escrito no caderno pra saber bonitinho. Eu não sei, eu tenho uma tara por coisa de livraria. Meu namorado vive falando pra mim que é muito mais fácil fazer tudo pelo computador, mas eu sempre faço tabela, tudo que vocês podem pensar no papel, porque eu gosto de ter uma caneta na minha mão.
De qualquer jeito, não tem como você fazer um livro desse jeito. Afinal, né, para você publicar, você vai precisar ter ele no computador. Então, a história completa eu escrevo no computador. Aí, agora focando no computador. Eu vou lá, abro uma pasta com o nome do meu livro, ou o nome do documento. Dentro dessa pasta, eu abro 3 arquivos. Um com o nome de principal, outro com o nome de capítulos e o último com o nome de pedaços. Qual é a questão desses 3? O principal é onde que eu vou escrever a história. Aqui eu me foco em escrever na ordem cronológica, vou lá escrevendo todos os processos, sem pular nada. No arquivo capítulos, eu vou colocar a quantidade de capítulos que eu pretendo ter no livro. Aí depende de você, se você gosta de uma escrita com capítulos mais longos ou capítulos mais curtos. Eu tenho 2 tipos diferentes. Eu tenho a minha escrita de fantasia e a minha escrita de romance de época. Como o meu livro que vai ser publicado é um romance de época, que ele já está concluído e tal, eu vou focar nele. No romance de época, os meus capítulos são maiores. E eu tento deixar planejado que cada capítulo que eu escrever terá aproximadamente 3.000 palavras. Claro que terão alguns que terão mais palavras, enquanto outros tiverem menos, mas a média é essa. E nos romances de épocas que eu escrevo, eu estipulo uma quantidade entre 20 e 24 capítulos para ter. Então, isso vai me dar uma média em palavras entre 70 e 90 mil palavras, algo assim. Aí você definiu a quantidade de capítulos que você quer, você vai escrever o que você quer que aconteça em cada um desses capítulos de forma resumida. Então, no capítulo 1, eu quero que o meu protagonista conheça a protagonista quando ela pegar uma flor. Capítulo 2, eu quero que a protagonista queime a flor. No capítulo 3, eu quero que ele vai lá e plante não sei. Você vai colocar de forma resumida o que você quer em cada um. Mas bem resumido mesmo. É só para você não perder o foco da sua escrita, não se perder nesse caminho. E você também conseguir planejar meio que pro futuro qual é o rumo que você vai ter que dar para essa sua história. E por último, no arquivo chamado Pedaços, é onde a magia acontece. E eu não sei se sou eu, se é coisa de autor, enfim. É muito difícil eu me concentrar para escrever o livro inteiro na ordem cronológica. Eu não consigo. Porque chega no momento em que o personagem faz alguma coisa que vai me irritar, sabe? Só que, mesmo eu sendo a pessoa que tá escrevendo, eu não posso mudar o comportamento dele, porque aquilo é uma característica do personagem. E se ele faz esse negócio que vai me irritar, eu falo assim, bom, agora eu vou parar de escrever essa parte aqui, vou ir pra outra. E é aí que eu abro o arquivo chamado Pedaços. Ou também, quando eu acabo tendo um momento de epifania e penso em alguma coisa maravilhosa pra acontecer no futuro do livro, e eu tô numa parte que tá muito distante. Então, vou lá, abro esse arquivo Pedaços e escrevo o que quer que aconteça, como se eu estivesse partindo daquele ponto da história. Então, eu escrevo diálogos, a narração, escrevo tudo. Aí, eu volto de novo pro meu arquivo principal, vou escrevendo a história como se nada tivesse acontecido, e quando chegar no momento que eu quero que aquele pedaço entre, eu entro naquele arquivo, recorto e coloco lá. Então, essa transferência que faz. E essas são as dicas principais para você começar a escrever um livro e seguir um caminho sem se perder e ficar confusa a sua escrita. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo explicando quais são os processos depois que você terminou a escrita desse livro. Outra coisa que vocês também podem comentar aqui embaixo para mim é olhar essa capa maravilhosa do meu livro. É um romance de época, tá? Esse aqui é meu livro de romance de época. Olhem para essa capa linda e maravilhosa e contem para mim aqui embaixo qual vocês acham que vai ser o enredo dessa história. É isso, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o joinha aqui embaixo para me ajudar. Se inscreve no canal para fazer aquele chamego no meu coração. E é isso, gente. Tchau!